nobre presidente dessa sessão, essa brava senadora Ana Amélia, que engrandece e qualifica cada vez mais as terras gaúchas do nosso Rio Grande do Sul. Senhoras, senhores senadores, no dia 30 de junho do ano passado, de 2016, exatamente há um ano, foi promulgada a Lei 3.313, 303, que trata sobre o novo regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista, das três esferas federativas, a União, os estados e os municípios, conhecido como a Lei de Responsabilidade das Estatais. No dia 29 de junho, minha nobre presidente Ana Amélia, estivemos num evento no Palácio do Planalto, com a presença do excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, e dos dirigentes das empresas estatais federais, oportunidade na qual o senhor ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, fez uma exposição a respeito das inovações trazidas pela lei e os números positivos apresentados pelas estatais após um ano de vigência do novo marco legal. A minuta do projeto que deu origem à lei adveio do competente trabalho de deputados federais e senadores reunidos em comissão mista neste Congresso Nacional, no âmbito da Agenda Brasil, tão bem feita por esta casa sob o comando do nosso Renan Calheiros, relatado nesta casa também pelo nobre senador Tasso Gereissati. Vale ressaltar, senhora presidente, senhores senadores, que, antes de tudo, a nova lei veio a atender ao clamor popular por mais transparência, mais governança na gestão das empresas estatais. Essas empresas, como é do conhecimento de todos, senhoras e senhores senadores, ocupam um papel de altíssima relevância na economia brasileira. Apenas na esfera federal, segundo o Ministério do Planejamento, são 151 empresas estatais federais, com mais de 500 mil empregados e um patrimônio líquido de mais de 500 bilhões de reais. Só para o ano de 2017, este corrente ano, foram aprovados na Lei Orçamentária Anual 90,2 bilhões de reais para investimentos pelas empresas estatais independentes e o montante de 1,278 bilhões no programa de dispêndios globais. Além dos números expressivos, a atuação das empresas estatais perpassa por diferentes setores da nossa economia, do setor de energia, petróleo e derivados, ao setor de saúde, transportes, comunicações, desenvolvimento regional, abastecimento, pesquisa e desenvolvimento, comércio e serviços, setor financeiro e indústria de transformação. Diante disso, não há como negar o forte impacto dessas empresas na economia nacional. Minha nobre presidente Ana Amélia, em virtude desse cenário caótico, instalado em várias estatais brasileiras, imersas em denúncias de corrupção, em ineficiência e em investimentos duvidosos, a Lei 3.303 do ano passado, de 2016, veio em boa hora, como resposta deste Congresso Nacional aos desmandos na gestão das empresas pertencentes ao Estado brasileiro. A lei que trata tanto
das estatais exploradoras de atividades econômicas, como as das prestadoras de serviços públicos, adota basicamente dois eixos. A primeira parte, versa sobre o regime societário das empresas, ao trazer um conjunto de regras sobre governança corporativa, transparência na gestão e mecanismos de controle da atividade empresarial. A outra parte, com foco no procedimento de licitação e no de contratação, ao trazer novas regras diferentes do regime geral da Lei 8666 de 1993. Senhoras e senhores senadores, no tocante à gestão, a nova lei está em sintonia com as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ao aprimorar prática de governança corporativa e, dessa forma, ampliar a transparência das informações, promover uma gestão mais técnica e profissional e reduzir as ingerências políticas sobre as empresas estatais. Por isso, são louváveis os diversos mecanismos de transparência, como a obrigatoriedade de elaboração e divulgação de resultados, tais como a Carta Anual dos membros do Conselho de Administração, o relatório de sustentabilidade, a política de transações com partes relacionadas e a política de integridade da empresa. Ademais, estruturas internas devem ser criadas com o escopo de monitoramento, como é o caso do Comitê de Auditoria Estatutária e da Auditoria Interna. É importante que as empresas estatais, assim como as empresas privadas, tenham um sistema de integridade efetivo e eficiente, com atuação preventiva e repressiva, a fim de inibir práticas de fraude, corrupção e desvios de conduta nas corporações, ao corresponder ao Código de Ética da própria empresa. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, segundo a linha dos meus pronunciamentos anteriores aqui nesta Casa, quando da tramitação do projeto de lei, o fortalecimento das empresas estatais passa pela mudança na forma da indicação de diretores e de membros dos conselhos de administração. O critério norteador das indicações deve ser o perfil técnico dos postulantes e, de preferência, devem ser nomes do próprio quadro da empresa. Alguns requisitos, de outra parte, do que se refere a vedações impostas pela Lei 13.303 de 2016, são extremamente saudáveis, como a experiência profissional na área de atuação da empresa ou em cargos de direção de chefia, a formação acadêmica compatível com o cargo indicado, não se enquadrar, nas hipóteses de inelegibilidades previstas na lei eleitoral, a previsão de membro independente no Conselho de Administração, no percentual mínimo de 25% dos membros, a vedação da indicação de pessoa que exerça cargo na organização e organizações sindicais ou que tenha qualquer forma de conflito de interesse com a controladora da empresa ou
com a própria estatal. Além de representante do órgão regulador do qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de ministro de Estado, de secretário de Estado, de secretário municipal, de titular de cargo sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente de partido político e de titular de mandato no Poder Legislativo de qualquer ente da Federação, ainda que licenciados do cargo. Por fim, meus nobres e estimados senadoras e senadores, acredito que a Lei 13.303 de 2016 é um avanço no sentido da modernização e da profissionalização das empresas estatais, com foco na transparência e nas boas práticas de governança. O desafio maior está no efetivo cumprimento das normas e princípios estabelecidos, o que exigirá mudança no comportamento de agentes públicos e privados que atuem perante as empresas públicas estatais do nosso país. Era este, senhora presidente, o nosso pronunciamento na tarde de hoje. Muito obrigado pela atenção e pela gentileza em esperar um pouquinho que nós chegássemos para fazer esse pronunciamento. Cumprimento o senador Elmano Ferrer e Vossa Excelência como um servidor público exemplar que na universidade, e tratar dessa questão relacionada à importância das empresas estatais, a legislação que trouxe para maior transparência, maior governança nas empresas estatais. Eu penso que é uma grande contribuição que nós demos em relação aos processos e aos procedimentos. Um país cada vez mais transparente, mais forte, consolidado nas suas instituições. E as empresas estatais, quando bem administradas, se livram de males, como vimos recentemente com uma empresa que é ícone para nós brasileiros, porque além do tempo que teve, ela tem um papel relevante. Então, parabéns a Vossa Excelência. Obrigado.